Nossa, essa luz de sol eu acho péssimo, principalmente agora de manhã. Bate muito sol aqui na minha janela e entra uma luz muito estourada aqui, então não consigo gravar vídeo direito nessas horas. Mas enfim, a gente vai tentar. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Renata. Hoje eu vim contar pra vocês como que foi o meu semestre estudando aqui na França, especificamente na École d'Ingénieur de Purpan, aqui em Toulouse. Eu basicamente fiz um semestre inteiro em inglês, do programa IBC. Eu esqueci qual que é a sigla, eu acho que é International Bachelor Course, ou Ingenieur, uma coisa assim. Mas era um programa específico para estudantes do Erasmus, que é meio que um programa de intercâmbio aqui da Europa para quem é europeu, aluno europeu, e pode fazer esse exchange, esse intercâmbio de 4 meses em outro país, sendo bancado também pela própria faculdade. Só que no nosso caso a gente entrou no programa porque fazia parte do nosso cronograma, do nosso plano de estudos aqui da França. A gente teve que fazer esse primeiro semestre só do IBC, então a gente não chegou a estudar com os alunos franceses em si. Era só nós, no caso, 8 alunos, estudando todo dia. E é isso. Eu já fiz um vídeo contando como que foi o primeiro mês de setembro. Na verdade, era pra eu ter gravado outros vídeos falando sobre outubro, novembro e dezembro, mas eu esqueci, procrastinei, enfim, eu vou gravar esse vídeo só falando como que foi. Então, em outubro começou as aulas de Animal Production. Animal Production é uma matéria que tem várias submatérias dentro dela e vale 14 créditos no total. O sistema de créditos aqui, créditos no Brasil é um pouquinho diferente. Eu não sei ainda como que funciona a questão de conversão, mas é muito questão de equivalência de horas e afins. E ela valia 14 créditos e cada submatéria que tinha dentro dela valia em torno de 2 créditos. Então a gente fez muitas matérias, mesmo sendo só uma global. Então a gente começou com Introduction a Animal Productions. Introduction a Animal Production. E foi um pouco triste porque a aula foi online. A professora era uma professora dos Estados Unidos e ela não conseguiu vir para a França, acho que por questões burocráticas de governo mesmo. E a gente teve aula online e era uma aula online, presencial. A gente tinha que estar na sala de aula, mas era por vídeo. Enfim, completo caos. Aula online me dá uma sensação meio ruim, sabe? Eu não consigo prestar totalmente atenção. Mas foi uma matéria bem proveitosa, porque eu consegui ter uma noção geral, assim, de questões de produção animal, porque eu faço engenharia de alimentos, então essa área de mexer com animais e afins eu não tinha muita noção, não tinha muito conhecimento. E essa matéria, ela basicamente englobou todos os termos gerais, assim, os the basics que você precisava saber. Então foi bem útil. E a prova foi, acho que teve 40 questões. Eu achei que eu tinha ido muito mal, porque tinha muitas coisas específicas, tipo, na verdade isso não é tão específico, era bem básico até. Qual raça que é mais comum em climas temperados? Mas tinha umas questões de tipo, qual que é o número de dias que, sei lá, a vaca ovula ou algo do tipo. Era uns negócios bem específicos que eu não tinha estudado. E essa matéria foi, se não me engano, um intensivão de uma semana. E teve muito conteúdo, a professora falava muito rápido e passava muito conteúdo muito rápido. Enfim, mas deu tudo certo, eu passei. Eu acho que eu não consegui, eu tinha conseguido um C, eu consegui um C nessa matéria. Eu já expliquei no outro vídeo que o sistema de notas aqui é de A a F, sendo que A é a pontuação de 16,5 até 20, B é de 15,5 a 16,5, acho que C é de 14 a 15, D de 12,5 a 14. Aí uma matéria que começou também na primeira semana de outubro, que não foi bem uma matéria, foi Tutor de Work em Animal Production, que é basicamente uma pesquisa bibliográfica que a gente teve que fazer, só que era uma coisa muito você com você, sabe? A professora, ela chegou lá, foi na sala um dia, explicou como que ia funcionar, falou que a gente teria que escrever
um projeto assim de 8 a 10 páginas, contando com referências e fazer as pesquisas. Ela até deu um cronograma, tipo, de tal data até tal data vocês precisam fazer acolhimento, né, de dados, de artigos, para ter uma base, depois vocês começam a escrever e depois manda para ela revisar. Só que isso foi na primeira semana de outubro. Ela foi lá, chegou, falou isso aqui. E o nosso prazo era dia 29 de novembro para entregar o artigo, né, a parte escrita. E dia 3 de dezembro para apresentar. Só que assim, a gente tinha muito outras coisas para fazer, né? A gente teve prova, a gente teve visitas e trabalhos e afins para entregar. Que a gente basicamente esqueceu de tutor de work. Aí chegou mês passado, tava todo mundo surtado porque não tinha começado a escrever, não sabia por onde ir. Os temas que tinha eram basicamente sobre animal welfare, que é bem-estar animal. E, tipo, tinha vários temas falando, comparar o bem-estar animal de criação de vacas, de dairy cows, entre países ou entre regiões. O que eu escolhi foi um tema que a galera falou que foi um tema realmente difícil de achar informação, mas eu escolhi porque tinha a ver com patos. E o meu tema foi Alternative Brewery Systems for Duck Productions. A difference between Eastern and Western countries, que é basicamente diferenças de sistema de criação de patos em regiões do leste e oeste. Aí a professora ela falou para definir um nicho, né, um limite assim para o tema. E eu escolhi falar sobre leste e oeste europeu. Porque, por exemplo, tem o sistema de criação aqui na França, não é o mesmo igual na Hungria e na Polônia. No caso, a França, a Hungria e a Polônia são os maiores criadores de patos aqui da Europa. Então eu fiz essa comparação. Não creio, não tenho muita fé que o meu trabalho ficou bom, porque eu tive que pesquisar muita coisa. E eu não achei muitos dados falando sobre, tipo, o sistema de criação da França desse jeito, da Polônia desse jeito. Porque varia muito de acordo com fazenda também, de acordo com o produtor. Mas é isso, foi uma crise de ansiedade imensa fazer esse trabalho, porque eu procrastinei muito e eu deixei pra fazer, tipo, uma semana faltando pra entrega do projeto e eu tive que pesquisar. Eu acho que eu fiquei o final de semana inteiro só escrevendo, não saí de casa, fiquei, tipo, acordava cedo, escrevia o dia inteiro, depois ia dormir. Mas eu consegui viajar pra Montpellier. No caso, dia 27 eu e a Ana, a gente foi pra Montpellier, dia 29 era o prazo de entrega. Mas, tipo assim, eu podia ter, né, ter tido mais um tempo, assim, um dia pra escrever. Mas eu pensei que, não sei qual vai ser a próxima oportunidade que eu irei pra Montpellier. E a passagem tava barata. Aí eu só desisti mesmo do tour de work e fui. E valeu muito a pena. Eu ia me arrepender muito se eu não tivesse ido, tivesse, sei lá, deixar pra fazer o trabalho e, enfim. Essas coisas que acontecem, né? A gente faz escolhas erradas, a gente procrastina, mas eu não ia perder uma coisa só porque eu ia ganhar um dia a mais, sabe? Enfim, não saiu a nota ainda de tour de work, espero ter passado, né, pelo menos. Mas enfim, eu acho que minha apresentação ficou melhor do que minha parte escrita. Spoiler da Renata do futuro, você não foi melhor na apresentação, você foi melhor na parte escrita, mas mesmo não tendo conseguido tirar um A nem um B, você tirou um C, você conseguiu passar na matéria. Então, parabéns, Renata do passado. Deu tudo certo. E o feedback que a professora deu foi consistente ao que eu tinha feito, né? O principal feedback foi sobre a questão de que os dados e o meu objetivo do trabalho não foram concluídos, não foram conquistados com sucesso. Até porque eu acabei não achando tanta informação e eu acabei não linkando muita coisa, então faltou esse link melhor e escrever mais coisas também, que eram as coisas que realmente importavam. Mas tá tudo bem, você passou. É isso aí. Não sei se cheguei a comentar, mas em outubro também acabou inglês e acabou francês. A prova de inglês foi. A professora avaliou uma parte oral e uma parte escrita. A parte oral a gente teve que escolher um tema de
a ver assim com agricultura e afins para apresentar para ela. Como era só eu, Sarashi e Eduardo, só os alunos brasileiros, estrangeiros que estavam fazendo o curso de inglês, a gente só precisou apresentar para ela, não precisou apresentar para todo mundo, no caso. Aí o tema que eu escolhi foi alimentos transgênicos, porque era um tema fácil de falar, né? E eu tinha um pouquinho de vocabulário por ser comida. E foi isso. E depois teve a parte da prova escrita, que teve listening, teve reading e teve writing também. Eu fui mal na prova, eu não sei o que aconteceu, eu acho que a parte do listening me pegou um pouco, porque o sotaque do áudio era sobre pesca, não lembro exatamente o tema, mas o sotaque, eu não sei, a pressão do momento de fazer a prova sempre me pega um pouco, eu acabo não prestando atenção muito no listening, então teve algumas perguntas que eu não respondi. Mas no total eu tirei 14,5, eu consegui um C, eu acho. Mas eu fiquei triste, porque eu achei que eu tinha ido bem na prova de inglês, né? Porque eu tava bagaçando, assim, nas aulas. Questão de gramática de inglês eu sei bastante. Mas, enfim, acontece. E em francês, aconteceu a mesma coisa, né? A gente teve a parte de listening, teve um áudio pra ouvir, aí tinha bastante gramática pra fazer e tinha um bem pequeno texto pra a gente preencher, a gente coisar. E também teve a questão de speaking, a gente teve. Cada um recebeu uma situação e, de acordo com que a gente fosse terminando a prova, a parte teórica, a gente ia entregando para a professora e a gente ia fazer o speaking com ela lá na frente de todo mundo. A minha situação era se eu perguntava se eu ficava estressada, se eu ficava muito ansiosa antes de fazer provas e afins. Aí eu tinha que conversar com ela, falar tipo, eu fico ansiosa porque não sei o que, não sei o que. E também pedia soluções, tipo, o que você faz para lidar com isso. Eu me enrolei muito na hora de falar. Meu francês ainda continua meio caótico, porque eu não estava tendo aula em francês, eu não estava tendo muito contato com alunos franceses, mas eu espero que o próximo semestre isso melhore. Mas enfim, no geral eu consegui tirar um A em francês, acho que eu fiquei com 16,5, não sei como. Mas aparentemente eu fui bem, tipo, na parte escrita e afins. E uma coisa muito legal que eu gostei da professora é que ela entregou a prova com os corrigida, sabe? Com os erros e afins. Então eu soube o que eu errei, o que eu precisava melhorar. Enfim, gostei muito de francês. A professora, ela era muito animada e ela era uma professora francesa mesmo. Acho que ela nasceu em Albi, porque ela sempre falava, tipo, vão pra Albi, lá é uma cidade muito bonita, cidade que eu nasci, enfim. O francês foi perfeito. Aí a próxima matéria que a gente teve foi Animal Welfare, bem-estar animal, com um professor estoniano da Estônia. E ele foi o melhor professor, assim, em relação. Assim, no geral, eu acho, do curso que a gente teve. Ele era muito animadão, ele tinha um ritmo de teaching, de ensinamento, assim, fácil de entender, né? Porque essa foi a primeira vez que nós três, né, os brasileiros, estão tendo aula em inglês, então quando o professor fala muito rápido e passa os slides muito rápido, fica um pouco difícil para pegar, principalmente no início, mas ele tinha um ritmo assim muito bom. E ele era divertido, ele deixava a aula muito dinâmica, eu aprendi muita coisa com ele. Ele deu tanto Animal Welfare quanto Animal Nutrition. Nutrition é a especialização dele, nutrição animal, né? E ele deu essas duas matérias, uma foi em outubro, outra foi em novembro. E foi muito bom. Animal Welfare. Animal Introduction a gente também teve visita, esqueci de mencionar isso. A gente foi numa fazenda que produzia patos. Leite de. Leite? Leite de cabra, de ovelha, para fazer Roquefort. Queijo, um queijo aqui da França, né? Queijo francês. E tinha vacas também. A gente chegou a visitar essas três produções, assim. A gente não chegou a ver a produção geral, tipo, a questão industrial, mas a gente viu a questão de criação. E Animal Welfare também. A gente foi numa fazenda de dairy cows, de vacas leiteiras, para avaliar o bem-estar animal. Tipo, a gente recebeu um monte de formulário e a gente tinha que ir preenchendo. Tipo, como que tava as condições de
Esqueci os termos em português. Tipo, como que tava a cama da vaca, tava confortável, as condições, body conditions, né? Tipo, se as vacas estavam bem alimentadas, se tinha comida suficiente, como que tava os drinkers, os bebedouros. Enfim, foi bem legal essa parte. E eu não lembro quanto que eu tirei em Animal Welfare. Eu acho que eu tinha tirado uns 17 ou 18. Eu lembro que eu fui bem. E eu não lembro se teve mais coisas. Eu acho que foi isso. Mentira. Eu lembrei. A gente teve que fazer 2 trabalhos, tipo. Acho que eu já expliquei no outro vídeo, mas cada matéria dura em torno de uma semana, então é aula todo dia da mesma matéria e começa segunda, acaba sexta com prova. Então, de segunda para terça, de terça para quarta, a gente teve que entregar um trabalho, meio que um texto assim escrito, e ele pedia tipo, como que é a questão de animal welfare comparando com diferentes tipos de animais, a gente teve que escrever um texto e afins. Acho que eu tirei B nos 2, porque eu esqueci de colocar informações, por isso que eu não consegui tirar um A, tipo, eu não coloquei todas as informações que precisava, acontece. E depois teve a prova. Não sei se cheguei a comentar também, mas a gente pode levar dicionário para as aulas, para as provas, porque tem muita coisa tipo que a gente não sabe, afins. Na verdade, todo mundo pode levar dicionário. Aí a gente o único dicionário português brasileiro que tem lá, que é o da Oxford, ele é um dicionário enorme, parece uma bíblia. E tem português, inglês, inglês, português. A gente sempre usa ele para as provas. Em outubro também teve 2 aulas de winemaking. Não foi bem aula, foi um negócio muito estranho, pra falar a real. A gente teve aula com alunos do 5º ano de graduação do programa Engenheiro, que é a graduação de Pilpan. Só que a gente chegou lá na sala, que eles falaram que tinha que ir, e era um trabalho em equipe, basicamente, porque a matéria que os alunos do 5º ano têm é sobre inovação, sobre criação de empresa em winemaking, em não sei qual que é a tradução, em fabricação de vinho. Aí a proposta dos 2 dias foi a gente ajudar os alunos dos nossos grupos a fazerem uma empresa de vinho para exportar nos países dos alunos do IBC. Então, por exemplo, a minha equipe tinha eu e tinha Kiara, que é uma outra menina que fazia o programa IBC com a gente. Eu sou do Brasil, ela era francesa, né? E tinha outros 4 alunos franceses também no nosso grupo. E como todo mundo era da França e era do Brasil, eles fizeram um vinho para exportar para o Brasil. Então tinha que ver, tipo, qual tipo de vinho eles gostam, qual tipo de vinho brasileiro gosta, qual que é o preço. Então eu tava lá meio que para ajudar nessas informações e a procurar coisas também. Só que aí o comando desse projeto foi que os alunos franceses falassem inglês com a gente, porque a gente era do IBC. Mas não foi isso exatamente que rolou, porque o meu grupo basicamente cagou pra mim. E eles ficaram o coisa inteiro falando em francês, e eu, tipo, não sabia direito como falar, né, pra eles pararem de falar francês. Eu sou uma pessoa muito tímida, quem me conhece sabe, eu não sou muito de ficar tipo, gente, vocês podem falar em inglês pra mim, fazendo favor, porque eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando. Aí é isso, eu fiquei tipo as 4 horas que tinha de. As 4 não, eram 3 horas que tinha de projeto, meio boiando, não sabendo o que fazer, e eles não me passavam coisa pra fazer, e depois no outro dia a gente teve que apresentar o que a gente tinha feito. Então teve tanta parte de definir que tipos de uvas iam ser usadas, tipo de maquinário, o tipo de vinho, se ia ser vinho tinto, se ia ser vinho branco, qual seria o preço, o target, né, o alvo, o público-alvo no Brasil. E foi basicamente isso. Não foi uma experiência tão legal. Mas enfim, acontece. E de winemaking, foi estranho que a gente teve aula em setembro quase todos os dias. Só que em novembro. Em outubro a gente teve só essas 2 aulas e em novembro ia ser a prova. E a gente tava, meu Deus, a gente não lembra muita coisa de winemaking pra fazer a prova em novembro. Mas aí o professor, ele acabou passando o assignment, um trabalho pra gente fazer, que era ele passou uma ficha técnica de um vinho e a gente tinha que descrever quais eram os processos que esse vinho, que envolvia nesse vinho,
qual que era a importância de cada processo e a gente enviou para ele por e-mail e foi isso, foi bem tranquilo de se fazer. Eu gostei bastante de winemaking, o professor que ensinou a gente foi um professor francês mesmo, de Purpan, e ele era muito animado, a gente aprendeu desde a questão de processos até a parte de tasting, a parte de provar e de, tipo, analisar sensorialmente o vinho. A gente também viu o blend, a gente teve que misturar vinhos. Foi muito massa. Eu vou colocar vídeos aqui, se eu achar, né? Eu acho que provavelmente eu tenho. Vou colocar vídeos aqui da gente fazendo vinho e afins. Hello. But it's in. So pretty, so pretty, so pretty, so There is 100 copper rate. Here is a copper rate. I'm a cooper. There is copper rate. Like this. This barrel have a French oak here and an acacia. It's not for the production, it's only for une marque de pièce. C'est pas spécifié de easier to monitor during the winemaking processes and the storage. And also inside, depois disso a gente teve 2 aulas de Geographic Indications, que é basicamente aqueles produtos que só podem ser produzidos em uma região específica, de um país específico, como por exemplo o queijo Roquefort, aqui da França, ele só pode ser chamado de Roquefort se ele for produzido na cidade de Roquefort aqui, com os produtos, as matérias-primas adequadas, climas e afins. E tem vários produtos alimentícios que também tem essa indicação geográfica, essa apelação de origem, apelação de produit origine. Eu esqueci qual que é a sigla, enfim. Enfim, eu tô esquecendo muitas coisas nesse vídeo. Como, por exemplo, champanhe é um produto que só pode ser chamado de champanhe se for feito na cidade de Champagne. Tem muitas outras coisas. Tem também coisas que não tem essa apelação de produto de origem, como, por exemplo, o queijo cheddar, que é um queijo que foi... o nome do queijo é por causa de uma cidade lá da Inglaterra, mas ele é comumente usado em todos os lugares aqui, né, o termo cheddar. E a gente aprendeu sobre essas questões, né, essa questão sobre tipos de produtos que tem aqui na Europa, quais são os selos que protegem esses produtos, e a gente teve uma aula só sobre isso, e na próxima aula a gente teve que fazer um debate. Então a gente teve uma semana para fazer uma preparação, e o professor, ele deu pra gente fazer um debate sobre o queijo feta, que é o queijo da Grécia, e teve 2 grupos, no caso. Um grupo era contra a OP, a proteção do nome feta, e o outro grupo era a favor dessa proteção. Aí eu era do grupo a favor, e a gente teve que preparar uma apresentação. A gente fez uma apresentação falando, tipo, quais eram os pontos positivos de ter uma proteção, por conta, tipo, de ajudar na economia local, incentivar a produção do queijo na Grécia e afins. E depois teve a questão de debate, tipo, cada grupo ia mostrando argumentos e ia debatendo. Eu tirei 15, eu acho que nessa matéria. Eu tirei um B, se eu não me engano, ou tirei um C. Mas eu não consegui falar muita coisa em debate, sou péssima em debate, em qualquer coisa que tem que ficar, tipo, expondo opinião, eu não consigo ter o mesmo ritmo que a galera, enfim.
Mas foi uma matéria bem legal, foi bem curta, mas eu aprendi muita coisa. E eu esqueci de falar, mas em Animaking eu fiquei com... eu fiquei com 16,5. Deu bom. O professor que deu Geographic Indications era um professor de Pupin também, professor francês. E ele deu aula em inglês pra gente, né, obviamente. Próxima matéria que a gente teve na última semana, na penúltima semana de outubro, antes de entrar no feriado do Toussaint, a gente teve uma semana de feriado. A última semana de outubro foi feriado inteiro, a gente chegou a viajar para Porto, Coimbra e afins. Foi muito bom, deu uma quebra assim de aulas. Mas a última matéria que a gente teve antes disso foi Agricultural Policies. Foi um professor grego que deu aula pra gente. Foi muita coincidência, né? Porque a gente fez um debate sobre queijo feta e depois ele deu aula pra gente, enfim. O sotaque dele era um pouquinho caótico, o sotaque inglês era bem... dá pra perceber o sotaque ali bem forte. E acho que o problema dessa aula foi que ele passava as coisas muito rápido, ele falava muito rápido e era um pouco difícil de acompanhar. A gente teve que fazer uma apresentação de uma política pública criada pelo governo para ajudar agricultores ou para... enfim, uma política pública do governo. Aí foi um trabalho em duplas, aí no caso foi eu e a Eduarda, e a gente pegou um programa do Brasil. Eu esqueci qual que é a sigla de novo, mas era uma política que ajudava, que dava subsídio para os agricultores familiares a crescerem, a plantarem mais e afins. Foi bem chato essa matéria, não foi minha matéria favorita, mas também não desgostei tanto ela, não gostei, quê? Enfim, eu acho que por ser uma das últimas matérias que faltava antes do feriado, eu já tava, tipo, meio morta, sabe? Meio saturada. Mas, enfim, foi isso. Eu vou gravar outro vídeo, porque esse vídeo já ficou grande demais, contando como que foi novembro e dezembro. E, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchauzinho.